Hello, hello, mulheres alquimistas! Boa noite! Esperar vocês entrarem. Sejam bem-vindas a mais uma live Fale com a Jana. Boa noite! Tudo bem? Oi, Nádia! Oi, Ana! Sejam bem-vindas! Mais um Fale com a Jana e hoje nós vamos falar de 3 inimigos que estão impedindo você de dar o passo na sua carreira profissional, tá impedindo você de avançar. E aí eu queria saber, antes da gente começar essa live, primeiro eu queria saber se vocês estão me escutando bem. Estão escutando bem? Tell me thumbs up se estão escutando bem. Para quem é essa live? Principalmente para mulheres que vivem fora do Brasil, que querem conquistar uma carreira próspera e com paixões e propósito, tá bom? E a gente vai falar de carreira de forma geral. A gente vai falar de carreira de negócios e de carreira também corporativa. Então vamos falar dos 3 inimigos que impedem você de ter prosperidade e abundância, de crescer no seu negócio. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta sincera, seja muito honesta comigo. Você tá feliz no seu trabalho? Sim ou não? Você faz aquilo que você realmente ama? Que faz o teu coração vibrar? Que tu deita na cama e fala assim, nossa, eu amo meu trabalho, eu tô feliz, eu tô realizada? Responde pra mim essa pergunta. Essa semana eu escutei de uma pessoa que eu sigo e admiro muito o trabalho dela. E ela disse a seguinte frase: você não deve trabalhar com amor. Você deve trabalhar com afinidade. Pois eu quero te dizer uma coisa. Amor ou paixão é um valor. E se esse é um valor importante para você, se realmente você quer trabalhar com amor, quer trabalhar com o que você gosta, isso é um valor. E tá tudo certo trabalhar com amor, por amor, né? Ou não, eu vejo trabalho como trabalho e eu quero ganhar só dinheiro. Tá tudo bem. Importante é saber o que é importante pra você. Pra mim, um valor muito importante, aliás, um dos mais importantes, é o amor. O amor, pra mim, ele tem que estar permeando várias relações. E eu sou uma pessoa apaixonada por tudo que eu faço. Então, a paixão e o amor é um valor muito importante pra mim. Eu quero fazer uma pergunta pra ti. Amor e paixão é importante pra você? É importante pra você trabalhar com amor, fazer aquilo que faz o teu coração vibrar? Me diz aqui se é importante pra você. Obrigada, Dea. Se for importante pra você trabalhar com amor e com paixão e hoje você não está fazendo isso, então isso significa dizer que você não está vivendo alinhada com um dos seus valores principais. Se trabalhar com amor e com paixão é um valor pra você e você não está trabalhando, a Nádia tá dizendo que ama, né? Que tá muito alinhada. A Nádia é minha mentorada. Ai, gratidão, Nádia, que coisa boa de ouvir isso, né? Então, se você tem como valor paixão, amor, e isso não tá acontecendo no teu trabalho, tu acorda desmotivada, vai dormir triste, exausta, se sente andando em círculos, não consegue fazer o upgrade para poder mudar e não consegue achar um direcionamento, então a gente precisa parar um pouquinho e refletir. E esse momento das lives que eu faço toda quinta é um momento para te convidar para refletir sobre a tua carreira, para refletir sobre como que você pode encontrar um momento de redirecionar e começar a fazer as coisas diferentes. Para que tu viva uma vida com mais propósito, para que tu viva uma vida com essa energia do amor, né? Osho tem um livro, inclusive, que eu tô lendo mais uma vez, que ele fala, faça o seu coração vibrar. É um livro do Osho. Se você não leu esse livro ainda, eu vou indicar para você. Eu poderia aqui hoje falar de vários inimigos que podem estar impedindo você de alcançar prosperidade e abundância. Poderia falar perfeccionismo, eu poderia falar procrastinação, eu poderia falar comparação, eu poderia falar muitos deles. Mas antes de eu começar a falar dos 3 principais inimigos que estão fazendo com que você não consiga, né, avançar, eu queria te perguntar pra você.
pra você, se você tá insatisfeita na sua carreira, se você tá insatisfeita no seu negócio, quais são os teus 3 principais agentes sabotadores ou inimigos que você não consegue dar o próximo passo na sua carreira, que tá fazendo você não avançar? Quais são os 3 inimigos ou agentes sabotadores? Escreve aí pra mim, sem julgamento. Lembrando, somos todos humanos, estamos todos num processo de evolução, não estamos aqui para julgar, estamos aqui para fazer o nosso aperfeiçoamento contínuo. Então, para você, quais são os 3 inimigos ou os 3 agentes sabotadores que impedem você de ir para o próximo passo na sua carreira ou de onde você gostaria de estar? O que você acha que é? Para você, 3 inimigos e agentes sabotadores que impedem você de avançar e dar o próximo passo. Vocês estão me ouvindo? Quais são os 3 agentes sabotadores que impedem você de dar o próximo passo na minha carreira? Escreve aqui pra mim. Escreve aqui pra mim porque eu quero ver o que vocês vão me dizer. Talvez hoje você queira estar trabalhando numa carreira corporativa. Talvez você queira abrir um negócio do zero, mas não sabe por onde começar. Talvez você já tenha o seu negócio, mas não consegue ainda viver 100% do seu negócio. E não sabe como fazer, e aí o seu negócio, que era para ser o amor da sua vida, acaba ficando em segundo plano. Qual é os teus 3 agentes sabotadores ou 3 inimigos? A Ana tá falando indecisão, vergonha e sentimento de incapacidade. Muitas pessoas sentem essa indecisão, essa não ter clareza da onde quer chegar. E o não ter clareza da onde a gente quer chegar, Ana, faz com que a gente fique andando em ciclos. A Amanda, incerteza, preguiça e indecisão. Percebe, Amanda, que preguiça já é um julgamento. Preguiça já é um julgamento. Talvez seja falta de clareza, né? E aí, quando tu tem clareza, as coisas ficam mais claras. Não tende tanto a ter preguiça, tá? Eu vou começar com um dos primeiros inimigos que as minhas mentoradas trazem todas as vezes. Só que elas não têm consciência, elas não trazem assim. O primeiro inimigo, número 1, é a falta do autoconhecimento. Falta do autoconhecimento. Esse é o inimigo número 1 pelo qual a maioria de nós profissionais não estamos prosperando. A Ismê tá falando, eu amo meu propósito de arte terapeuta e você me ajudou bastante com meu agente sabotador, que é receber o verdadeiro valor do meu trabalho. Que lindo, Ismê, maravilhosa! A Ismê, pra quem não conhece, siga essa mulher, Esmeralda Máximo. Ela fala sobre autoconhecimento através da arte. Olha que legal, Ismê. Vamos falar sobre autoconhecimento aqui também. Porque, aliás, o autoconhecimento ele é um ingrediente fundamental na nossa vida e na nossa carreira. Mas pra gente entender o porquê que a falta de conhecimento é um inimigo na nossa carreira, a gente tem que entender primeiro para que serve o autoconhecimento. O autoconhecimento, sem autoconhecimento, olha só, se você não sabe do que você gosta, daquilo que te faz feliz ou daquilo que te faz triste, como é que tu vai te fazer feliz? Ou ainda, como é que tu vai evitar a tristeza? Então, o autoconhecimento, ele é um elemento chave e base para que você consiga lidar e gerenciar com as coisas no teu dia a dia. Mas autoconhecimento, como que eu vou buscar esse autoconhecimento? O autoconhecimento, ele se dá a partir de uma autoanálise. A gente sair do pilar da comparação, do que eu não tenho e o outro tem, aquela história que a grama do vizinho é mais verde que a minha, e começar a nos autoanalisar de fora para dentro e de dentro para dentro, né? E aí a gente começa a entender. A gente precisa conhecer não só o que a gente gosta e o que a gente não gosta, porque essa é a parte mais superficial do autoconhecimento. Mas o importante sobre o autoconhecimento é a gente entender sobre os nossos 4 diferentes corpos. Poxa, 4 diferentes corpos? Como assim? O corpo mental, o corpo emocional, o corpo físico e o corpo espiritual. O autoconhecimento, ele se dá nessa multidimensionalidade, porque nós humanos, nós somos multidimensionais.
Nós somos o todo. Então, o autoconhecimento, ele se dá a partir do momento que você conhece as suas emoções. Como é que você lida com as suas emoções no dia a dia? Será que você conhece quando você tá vibrando no medo, na raiva, na culpa? Será que você tem esse conhecimento, né? Será que você sabe, por exemplo, lidar com os tuas questões de mindset mental, de crenças limitantes e agentes sabotadores? Será que tu consegue perceber quando tu tá pensando, né, te boicotando ali, pensando que tu não é merecedora, que tu não é capaz? Tudo isso faz parte do autoconhecimento. Porque quando tu consegue conhecer a parte do teu mindset, das tuas crenças limitantes, consegue lidar com o teu gerenciamento emocional, consegue lidar com a tua estrutura física, tu tá trabalhando no teu autoconhecimento, né? Então, comenta aqui pra mim, de 0 a 10, qual é a tua jornada no autoconhecimento? O que tu acha? Sendo 10 a máxima e 0 a mínima. Aonde que tu tá na tua jornada do autoconhecimento? Por quê? É um elemento fundamental para que tu consiga prosperar na tua carreira. Sem autoconhecimento, tu não tem como gerenciar várias questões que estão acontecendo ao teu redor, tá? E aí, o autoconhecimento é interessante. Uma vez que tu entra nessa jornada de autoconhecimento, ele é infinito. A gente está sempre se conhecendo, porque nós estamos mudando o tempo inteiro. Tá? Então escreve aqui pra mim, aonde que tu tá na tua jornada do autoconhecimento de 0 a 10. E como que tu pode fazer pra te conhecer? Tu pode ler livros, terapia, a mentoria é uma ótima ferramenta pra tu te autoconhecer, ir mais a fundo nas questões que estão impedindo você de prosperar, tá? Então o autoconhecimento, ele acontece quando tu tem essa percepção de quem você é e começa a fazer essa análise, tá? Entender os teus pontos fracos, os teus pontos fortes, como que tu vai fortalecer os pontos fortes, né? E desenvolver os pontos fracos. A Esme tá falando, o autoconhecimento vem com a transformação de dentro para fora. É a base de tudo para trazer as novas escolhas. Exatamente! Sem autoconhecimento, não tem como a gente prosperar na nossa carreira, não tem como a gente prosperar no nosso negócio. Então, a gente precisa ter autoconhecimento. Perceba que quando se você tá morando aqui na Austrália ou em qualquer outro lugar, né, do mundo e saiu do Brasil, você vai perceber que lá no Brasil você tinha uma percepção de autoconhecimento com você. Bom dia, Jo! Você tinha um autoconhecimento. Aí quando você chega aqui na Austrália, o que acontece com você? Você começa a se esquecer de quem você é. Você começa a esquecer dos teus talentos, dos teus potenciais, dos teus pontos fortes. Eu digo que a Austrália e quem faz intercâmbio é um grande ativador das nossas sombras. Muitas coisas, as dificuldades que você tem aqui na Austrália, que você não tinha lá no Brasil, começam a aparecer. E aí, pessoal, a gente começa a se perder, tá? Então, autoconhecimento é o número 1. Número 2, o que você acha que seria o inimigo número 2 que tá impedindo você de dar o próximo passo na sua carreira? O que você acha? Com a falta de autoconhecimento, a gente fica também com a falta de autoconfiança. Autoconfiança. Sem autoconfiança, nós não conseguimos nem conseguir enviar um currículo ali na esquina do trabalho. A autoconfiança, ela é fundamental para que a gente consiga nos vendermos com propriedade se a gente vai numa entrevista de emprego ou se a gente vai vender o nosso serviço para o nosso cliente, não é mesmo? Se você não tiver autoconfiante, como que você vai vender para a empresa ou para o seu cliente que você é o candidato certo ou o profissional certo que vai prestar aquele serviço? Como que você vai fazer isso se você não tiver autoconfiança? E a autoconfiança, ela está diretamente direcionada à parte emocional. Se o seu emocional estiver abalado, a sua autoconfiança vai estar abalada também. Se você tiver muito medo, estiver vibrando no medo, se você estiver vibrando na culpa ou tem vergonha de alguma coisa, como que você vai se sentir autoconfiante? E quem consegue emprego ou quem consegue prosperar no negócio são as pessoas que fazem network, que batem na porta e digam: ei, e aí, tudo bem? Vamos conversar, vamos tomar um café virtual,
Por quê? A gente precisa de relacionamento, tá? Então eu quero te perguntar aqui, qual que é o teu nível de autoconfiança hoje? Seja bem transparente, de 0 a 10. Qual que é o teu nível de autoconfiança? Você se sente uma mulher autoconfiante? Autoconfiante para ou prospectar um trabalho para você, ou para você vender o seu serviço? Você se sente autoconfiante? Se você não se sentir autoconfiante, é porque precisa ir mais a fundo no seu autoconhecimento. Precisa ir mais a fundo a olhar para dentro. O que tá te fazendo não se sentir autoconfiante? E aí, para nós imigrantes, quando a gente chega aqui na Austrália, nós começamos a trabalhar em trabalhos muito de base. Isso afeta diretamente a nossa confiança. Todos nós passamos por isso. Eu passei por isso. Eu trabalhava como empacotadora de pão, trabalhava como caixa de supermercado, trabalhava como garçonete. E naquela época, o meu estado de consciência dizia que eu podia fazer muito mais coisa. Que eu me vitimava muitas vezes frente a esses trabalhos. Eu dizia, nossa, eu não preciso passar por isso. Eu estudei tanto, mas eu não sirvo nem para garçonete. E eu até, naquele nível de consciência, eu meio que desmerecia um pouco os trabalhos mais operacionais, porque eles não exigiam um intelecto. Porém, vale lembrar que todos esses trabalhos operacionais que a gente faz no início aqui da Austrália, eles nos engrandecem a alma. Esses trabalhos operacionais de base, eles fazem com que a gente desenvolva nós mesmos como seres humanos. Fazem com que a gente desenvolva paciência, faça com que a gente desenvolva nosso caráter humanitário de se colocar no lugar do outro, faz com que a gente desenvolva a persistência, a humildade. Então, se você agora tá aqui ouvindo, tá trabalhando num trabalho mais operacional, que você tá insatisfeita com isso, e você passa o dia inteiro pensando, eu não tô prosperando, eu não tô crescendo, isso é uma ilusão. Eu ouvia dizer, tu tá emburrecendo aí na Austrália. Eu ouvia pessoas da minha família dizendo isso pra mim. E eu me sentia emburrecendo. Só que eu não percebia que eu tava evoluindo. O que? Resiliência mental, paciência, compaixão, gentileza comigo mesmo, tá? E eu fui percebendo isso. E ao invés de me vitimar, que eu não estava fazendo aquilo que eu queria, eu comecei a entender o que eu estava aprendendo e desenvolvendo. E utilizar todos esses ingredientes que eu estava desenvolvendo a meu favor. Comecei a trabalhar, ok, Janaína, eu não tô aqui onde eu quero chegar ainda, mas como que eu posso fazer dessa experiência a melhor que eu puder, sem reclamar e sem me vitimizar, né? E muitas vezes, eu não sei qual é o momento da tua vida que tu tá passando agora nesse momento, mas talvez tu possa estar passando por um momento muito difícil dentro da tua realidade, da tua carreira. Talvez tu possa estar acreditando que tu não tem capacidade. E toda vez que tu tenta ir pra frente, talvez tu possa estar pensando que tu tem medo de fracassar. Ou talvez tu possa estar muito feliz no teu trabalho, seja qual for o teu momento. É muito importante a gente embrace, né? Surrender e refletir para que a gente consiga dar o próximo passo, tá? Eu tenho uma história que me aconteceu, que me chocou muito. E eu tinha 2 anos de Austrália e eu tinha ficado desempregada. Olha isso. Eu trabalhava como caixa de supermercado e eu precisava conseguir um segundo emprego para poder pagar a escola. E aí tinha um café na frente desse supermercado e eu cheguei no café e falei, olha só, vocês estão precisando de alguém para trabalhar nesse café? Eu trabalho aqui na frente. Eu pensei, vai ficar super na mão. Eu saio do supermercado, vou pro café e fico com 2 trabalhos e aí pago a escola. E aí quando eu cheguei no café para pedir um emprego pro café, o cara do café foi contar pro dono do supermercado e disse assim, ó, tua funcionária veio aqui pedir emprego. Quando eu olhei o roster, tá? Eu olhei o roster, assim, que é a tabela de trabalho, o meu nome não tava na lista. Aí eu cheguei pro dono do supermercado e falei assim, escuta aqui, tu sabe por que eu não tô na lista pra semana que vem pra trabalhar aqui? E ele disse assim, porque tu tá procurando emprego, se tu tá procurando emprego em outro lugar, isso significa que tu não quer trabalhar aqui, então tu não precisa vir mais. O que aconteceu, pessoal? Eu sentei no cordão da calçada e eu chorava tanto. Eu já tinha um inglês bom, eu já tinha 2 anos e meio de Austrália e eu só chorava,
Porque na tentativa de conseguir o segundo emprego, eu tinha ficado totalmente desempregada, sem emprego nenhum. E aí, eu comecei a ficar desesperada, peguei vários currículos e fui pro shopping desesperada, de loja em loja para procurar emprego. Só que na época, quanto mais emprego, mais currículo eu enviava, mais eu ouvia não. E quanto mais eu ouvia não, mais eu ficava frustrada e mais eu ficava desesperada. Eu falava, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Até que um ex-namorado na época olhou meu currículo e disse assim, Darling, o teu currículo tá super qualificado para a posição de vendedora da loja. Você não pode colocar que você tem MBA, que você tem esses cursos todos de venda, de negócios, disso, aquilo. Você tem que tirar tudo isso. Aqui na Austrália, se você for muito qualificada, você vai ficar fora do mercado. Então a sacada é o seguinte, você precisa tirar tudo isso do seu currículo. Todos esses títulos que tu estudou e tu vai colocar apenas que tu é garçonete. E eu falei, pelo amor de Deus, né? Estudei a vida inteira, paguei um monte de curso para poder ter esses títulos e agora eu vou ter que tirar? Naquele momento, eu senti um apego aos títulos e pensei, puxa, mas se esse for a única forma de eu conseguir um emprego na loja, eu vou tentar. E aí, eu fui no shopping, tava caminhando no shopping e vi uma amiga trabalhando num café na frente de uma loja super bonita. E aí ela, Jana, o que tu tá fazendo aqui no shopping? Eu cheia de currículo embaixo do braço. Ela disse assim pra mim, eu tô procurando emprego. E ela disse, essa loja aqui, eles estão procurando alguém pra trabalhar. Tu já tentou? Era uma loja de roupa masculina, super chique, assim, com madeira escura. E eu pensei, tá bom, vou tentar. Entrei na loja e pedi pra conversar com a gerente. Por sorte, tava a principal gerente lá que me chamou pra uma entrevista, conseguiu o emprego. 6 meses depois, eu fui sponsorada por essa rede de lojas. 1 ano depois, eu assumi a maior gerência da loja. E hoje eu sou cidadã australiana, graças ao dia que eu fui demitida e fiquei chorando no cordão da calçada. Naquele momento que eu fui demitida daquele trabalho, eu não entendia que algo muito maior na minha vida estava para acontecer. Uma super porta. A gente sempre fala, quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Então, se você está passando por um momento muito difícil, uma crise na sua carreira, que você não consegue entender exatamente o porquê que você está passando por isso, eu quero te dizer que pode ser que tu tenha uma grande oportunidade esperando para você. Mas o mais importante é que você analise tudo isso, tentar olhar de fora, não tanto com a questão emocional, mas tentar entender e analisar como que você pode sair dessa situação. E é para isso que a gente utiliza a mente. Nessas horas, a mente é a nossa melhor amiga, porque a mente ela vai trazer essa estratégia, esse pensar mais frio. Eu sou a favor de trabalhar com a energia do coração, carreira com amor, carreira que faça o teu coração vibrar. Mas a mente, ela precisa ser utilizada para que ela seja estratégica. O passo a passo frio, calculado, para que você consiga chegar onde você quer. Então, se você está chegando agora nessa live, eu contei aqui o dia que eu fui demitida e que eu consegui um emprego que me gerou a minha cidadania australiana. Nós nunca sabemos o porquê que isso está acontecendo pela gente. Mas por que eu tô te contando tudo isso? Eu tô falando dos inimigos da tua carreira, dos inimigos que impedem você a prosperar. E o meu maior inimigo naquele momento foi, primeiro, eu não tive clareza, mas eu não tinha autoconhecimento suficiente para lidar com aquelas questões, de não me sentir o suficiente. No dia que eu fiquei chorando no cordão da calçada, eu lembro até hoje. E naquele momento eu falei, eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei. Eu queria ajudar pessoas que não passassem por aquela dor que eu estava passando, porque foi uma dor muito grande. Então, autoconhecimento e autoconfiança vão fazer com que você tenha respaldo para conseguir prosperar. Se você não tem autoconfiança, você não vai conseguir dar o próximo passo. Investir em você para que você tenha autoconfiança é fundamental. É um ingrediente elementar. E aí, quando eu fui trabalhar nessa loja, continuando a história, eu comecei a me empoderar de mim, porque eu estava numa posição de conforto, porque eu sempre trabalhei com vendas desde o Brasil,
e eu tava com a maior loja da rede da Austrália, entre 40 lojas, podendo implementar tudo que eu aprendi sobre treinamento, vendas, liderança, negociação, lá da minha profissão do Senac. E aí eu percebi que quando eu trabalhava com amor, aquilo me dava um empoderamento muito grande. E quando eu estava atrás do balcão do supermercado, empacotando pão e fatiando pão, eu me sentia um nada. Por quê? Porque a minha personalidade não é operacional. Eu sou uma pessoa extremamente criativa, gosto de lidar com as pessoas humanas, né? Com pessoas humanas é ótimo. Gosto de lidar, de interagir. E gosto de utilizar a minha criatividade. Então, o trabalho operacional para mim me fazia ficar muito triste, me fazia ficar entediada, fazia com que eu não estivesse utilizando o meu potencial e a minha criatividade. E eu tenho certeza que se tu tiver aí escutando o que eu tô te falando e tu estiver insatisfeita no teu trabalho ou no teu próprio negócio e tu não sabe por quê, é porque tu não tá utilizando o teu potencial alinhado à tua carreira, ao teu negócio. Será que tu tá utilizando o teu potencial criativo, os relacionamentos humanos? Será que tu tá utilizando aquilo que é importante pra você? Talvez você não goste de lidar com pessoas. Pode ser que você goste de lidar com processos. Talvez você não goste de criar. Talvez você goste de seguir regras prontas. O que é importante pra você? O que é que você valoriza no seu trabalho? Se os seus valores, e aí entra o autoconhecimento, entender quais são os teus valores, o que tu realmente valoriza na tua vida e no teu trabalho. Tu conhece os teus valores? Coloca aí pra mim. Me diga um valor fundamental no seu trabalho. Qual que é um valor fundamental que você valoriza? Talvez para você um valor importante seja sustentabilidade, talvez seja criatividade, talvez seja independência financeira ou independência geográfica. Qual é o valor fundamental para você no seu trabalho? Talvez seja trabalhar com amor, talvez seja ser bem remunerada, ganhar bem. Qual é o valor para você? Fundamental, você sabe? Talvez você queira ter qualidade de vida na sua carreira e na sua profissão. Qual é o valor fundamental para você? Escreve aqui pra mim. Escreve aqui pra mim que eu quero saber. Vamos lá, gente. Vamos bater um papo. Qual é o valor fundamental na sua carreira, no seu negócio? Qual é? Você sabe o que é importante pra você na sua carreira? Gente! Liberdade, segurança, sustentabilidade, tudo isso são valores que a Cami tá falando, qualidade de vida e saúde. Perfeito! Então vai vendo, se você quer ter qualidade de vida e saúde, agora eu vou te perguntar, Cami, tu tá vivendo uma vida na tua carreira que tu tem qualidade de vida e que tu tem saúde? Né? Por exemplo, se não tiver, daí tu vai ficar frustrada, daí tu vai ficar triste. E essa frustração vai te tirando a energia, vai fazendo com que tu perca tudo isso. Se, por exemplo, para você um valor importante é a sustentabilidade e você trabalha numa empresa, numa indústria de cigarro que polui o meio ambiente, será que você vai ser feliz? Se para você é importante criatividade, você está trabalhando num lugar onde você não utiliza a tua criatividade, no seu próprio negócio mesmo, muitas vezes a gente começa a trabalhar no próprio nosso negócio de uma forma robótica. Quem que empreende aqui, levanta a mão. Quem que empreende, levanta a mão. Ou quem quer empreender, levanta a mão aqui. Então, quando a gente sabe quais são os nossos valores, a gente também tá falando de autoconhecimento. Sem autoconhecimento, não tem como a gente prosperar na nossa carreira. Nós precisamos nos conhecer para que a gente consiga nos gerenciar, né? Eu preciso mais de foco, eu tô procrastinando muito, eu tô andando em círculos. Tudo isso é autoconhecimento e autoconfiança também, tá? E quando eu tô voltando a historinha lá, né, que eu tava contando, quando eu descobri que eu trabalhava com amor e aquilo começou a me empoderar, eu percebi que eu também tava trabalhando com os meus potenciais. E quando tu trabalha com aquilo
que é natural para você, fica muito, muito, muito mais fácil de você se destacar e de você sentir prazer trabalhando. Quando a gente fala em prazer, a gente se associa só a hobby ou ao final de semana ou alguma coisa que é mais supérflua, mas você também pode ter prazer trabalhando. Afinal de contas, você passa 8 horas do seu dia trabalhando, né? Se não mais. E aí, se você estiver fazendo disso um fardo, como é que vai ser a qualidade da sua vida? Se você for todos os dias pro seu trabalho reclamar, né? E reclamar, e reclamar, e reclamar, como que vai ser a qualidade da sua vida? Eu conheço muitas pessoas que estão nessa situação e que elas não fazem nada para mudar. Primeiro porque elas não acreditam que podem, muitas vezes. Outras vezes, inconscientemente, não acreditam que merecem ou que não é possível mudar. Qual é o grupo que tu pertence? Tu acredita que é possível mudar, que é possível melhorar, que é possível viver uma vida diferente? Tu conhece pessoas que trabalham com aquilo que amam e são bem remuneradas? Se sim, por que tu acha que isso talvez não possa ser pra você? Pode também. Você também merece viver uma vida com aquilo que você ama, com aquilo que você faz muito bem, né? Você também pode e você também é capaz, desde que você consiga desenvolver um plano de desenvolvimento pra você. Que você consiga ter autoconhecimento pra entender o que você precisa melhorar pra poder continuar crescendo. A Cami tá falando, muitas vezes fica busy e a criatividade acaba ficando em segundo plano. Nós somos homens, né? Ou como homens, mulheres, né? Mas categoria homem, vamos dizer assim, natureza humana, nós somos criativos por natureza. Todos nós temos esse potencial muito grande de criar. E quando a gente entra num trabalho que é um trabalho que é robótico, sistemático, nós tendemos a nos tornar frustradas. Então, a criatividade é algo muito importante. Para quem tá chegando aqui, qual que é o inimigo principal que hoje faz com que você dê o próximo passo nessa carreira? Qual é o inimigo principal? Nós falamos de 2 já. Falta de autoconhecimento e falta de confiança. Como mudar o mindset? Mindset, Camila, é um conjunto de crenças, né? A gente tem crenças que são crenças limitantes e crenças que são crenças potencializadoras. Nós humanos somos um sistema de crenças. Tudo que existe na nossa mente é aquilo que a gente acredita. E eu acredito que sou inteligente, eu acredito que sou legal, eu acredito que os homens são assim, que o mundo é assado. Tudo isso são crenças. E essas crenças, elas são construídas através de experiências e de vivências. E elas são instaladas na nossa mente através da repetição e também de processos emocionais. Então, a nossa mente, ela aprende por repetição e por emoção. E aí, quando isso acontece, para que a gente reformule uma crença, primeiro a gente precisa identificar que aquilo é uma crença. Segundo, a gente tem que analisar, será que é verdade? E aí, a gente começa a reprogramar esse sistema mental por crença limitadora para potencializadora. Então, se você, por exemplo, acredita que não é capaz, você pode começar a acreditar que é capaz reprogramando o mindset através da repetição. E aí entra a neurociência, que é uma das minhas formações, que é programar os neurônios através da linguagem, tá? Não sei se tu já ouviu falar nisso, mas tu pode ir mais a fundo, ler livros sobre isso, procurar na internet, né? Como reprogramar e mudar o mindset. Terceiro inimigo, falamos da falta de autoconhecimento, falta de confiança, tá? E agora eu vou falar do terceiro, autocrítica. Quem aqui se critica muito? Levanta a mão. Quem se critica muito aqui? Eu tinha o hábito de me criticar demais. Eu era muito hard on myself por muitas vezes. E eu me criticava, me julgava e sempre tava achando que eu não fazia as coisas boas. Tu te vê nessa situação? Tu te vê na situação onde tu tá sendo gentil com você? Ou você se vê numa situação onde você tá sempre te criticando? Pois então, a autocrítica, ela leva a um desgaste energético muito grande.
e faz com que a gente se sinta o tempo inteiro não se sentindo o suficiente. Quando a gente consegue entender que nós vamos ter sempre um lado muito bom, que são os teus potenciais. Potencial é algo que tu precisa desenvolver, né? Mas o teu lado desenvolvido já, e um lado que precisa ser desenvolvido. Um lado que eu não gosto de chamar de ponto fraco, né? Mas é um lado que precisa ser melhorado. Quando a gente consegue compreender que a gente não precisa ser perfeita pra ser amada, que a gente não precisa ser perfeita porque a gente não é super-herói, né? Que a gente pode nos acolhermos, né? Com gentileza, com amorosidade, né? A gente começa a perceber isso, a nossa vida muda. E isso é um ato de auto-amor. Quando a gente começa a entender, olha só, eu não sou perfeita, tá tudo bem. Eu posso desenvolver isso aos poucos, um passinho de cada vez. O que tu faz contigo quando tu consegue entender que tu não é perfeita e que tu não precisa ser perfeita? É um peso muito grande que se libera, não é mesmo? E aí, auto-amor, né? Trabalhar esse pilar do auto-amor é algo que não é a gente fazer a unha, passar batom vermelho, ou se maquiar, ou botar uma roupa bonita. Auto-amor é o próprio cuidado interno que a gente tem com a nossa forma de se tratar internamente. Então, se você se critica muito, qual foi a última vez, por exemplo, que você pediu desculpa pra você mesmo? Já parou pra pensar? Muitas vezes se xinga, nossa, não devia estar aqui, não devia estar fazendo aquilo, só isso, só aquilo. Eu me xingava muito. Eu tenho uma história pra contar muito engraçada. Logo que eu cheguei na Austrália, eu não tinha carro. E aí eu morava a 20 minutos da estação do ônibus. 10 minutos pra ir, 10 minutos pra voltar. E eu não tava acostumada com aqueles cartões, né, do Opal. E sempre tava esquecendo. E aí um dia, não tinha muito dinheiro logo que eu cheguei. Saí caminhando da minha casa até o ponto de ônibus. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu não tinha o cartão do ônibus. E aí eu voltei todo o caminho me xingando, mas me xingando muito. Só isso, só aquilo, só burra, só isso, só desligada. E ia me xingando. Quando é que tu vai aprender a botar as coisas no lugar? E aí quando eu cheguei em casa pra pegar o cartão, eu fiquei pensando assim, meu Deus, que tortura isso! Ficar se xingando desse jeito, né? Quem é que tava me xingando? Era eu? Não. A educação crítica dos meus pais, né? Da escola, do patriarcado, que nos tratou assim. E muitas vezes a gente começa a repetir esse padrão interno, que era um padrão lá da nossa infância. Que os nossos pais gritavam com a gente, nos cobravam, né? Se tu não tirar nota 10, tu não vai ganhar sorvete. E aí a gente repete esse padrão. E aí quando eu voltei todo o caminho, que eu me dei conta, eu fui pedindo desculpa pra mim mesma. Já te aconteceu isso de tu perceber que tu tá te xingando? E a tua vida ficar triste, ficar mal? Tu já te pegou nessa cena? Conta aqui pra mim. Eu já me peguei nessa cena várias vezes. E de vez em quando, se eu me descuido, eu ainda faço. E aí eu peço desculpa pra mim. Então, a autocrítica, né, ela é um inimigo do teu crescimento, do teu desenvolvimento. Porque ninguém na vida consegue se desenvolver bem e crescer sendo autocrítica. Faz sentido? Quando vocês têm um chefe muito carrasco que xinga vocês vão fazer uma boa performance, sim ou não? Provavelmente não, né? Então, quando você tá nessa autocrítica demasiada e elevada com você mesma, possivelmente você também não vai ter uma boa performance. E aí tu também não vai conseguir se desenvolver. Tá bom? Então, a gente falou dos 3 inimigos, primordiais. Falta de autoconhecimento, falta de autoconfiança e autocrítica. Quero agora fazer essa pergunta pra ti. Você, desses 3, qual deles você acha que você tem mais? Escreve aqui pra mim. Camila tá dizendo que teve um chefe que fazia isso. E às vezes nós mesmos fazemos isso com a gente, né? O pior não é o chefe fazer isso com a gente. Porque o chefe é o chefe. O pior é a gente fazer isso com a gente, né? Por isso que o mindset não está bom. E isso, muitas vezes, né, Camila, a gente passa por processos e traumas no nosso trabalho,
né, abusos no trabalho, trabalhos tóxicos, e aí a gente não consegue voltar para o nosso centro, para nossa capacidade, né? Então daí tem que fazer um trabalho, sim, de resgatar o teu poder, de resgatar a tua autoconfiança e compreender que o teu chefe tá fazendo contigo, de gritar ou de te humilhar, não necessariamente é uma verdade. Muito mais diz respeito sobre ele, que não tá centrado, que não tem controle emocional, do que sobre você, tá? Então, essa conscientização. Eu lembro que logo quando eu cheguei aqui na Austrália, eu fui fazer um trial num café lá na PQP. Eu lembro que era um dia de feriado. Peguei um ferry, um ônibus e fui. Cheguei lá, era um restaurante super chique. Quando eu cheguei nesse restaurante, eu lembro que uma amiga minha falou: tu tem que perguntar quanto é que tu vai ganhar antes, porque senão eles não vão te pagar. E aí eu cheguei pro cara e perguntei: quanto é que tu vai me pagar hoje? Logo que eu cheguei no trial. E ele falou assim: pode ir pra casa agora. E eu fiquei desesperada, porque eu tava tentando o trabalho, cheguei lá, 2 horas viajando, e o cara me diz um negócio desses. E aí eu lembro que eu voltei de ferry, e eu tinha 2 opções, basicamente. Primeira opção é deixar com que aquele tratamento de mal educado que ele foi acabasse com o meu dia, acabasse com a minha viagem na Austrália, acabasse com a minha autoestima. Ou eu tinha a opção de pensar: coitado desse gerente, não teve discernimento de entender que eu poderia ser uma profissional qualificada em relações públicas. Imagina, lá no Brasil, eu vendia curso de garçom vendedor para os restaurantes, um dos treinamentos, né? O que ele poderia se beneficiar comigo, que sou formada em marketing, vendas? E eu pensei: coitado desse gerente, ele não teve nem a capacidade de ver que eu poderia agregar muito valor. Ali eu já estava conseguindo elevar a minha autoestima, porque eu passei por muitos processos complicados aqui na Austrália. Muitos, que abalaram a minha autoestima. Esses ambientes tóxicos, né? Esses trabalhos que te maltratam, que te falam coisas horríveis. Tudo isso vai minando a tua autoestima, mas isso não significa que você seja essa pessoa. E aí, depois que eu saí desse trial, eu tive um insight. Eu falei: eu nunca mais vou deixar que alguém de fora diga o meu valor, diga quanto eu valho, diga se eu posso ou se eu não posso. E ali eu me empoderei de mim mesma, dos meus talentos. Então, se o outro tá te tratando mal, diz muito mais a respeito do outro do que sobre você. Faz sentido, Cami? E isso a gente tem que ter esse discernimento. Se você tá passando por uma situação onde o teu ambiente tá tóxico, as pessoas dos teus amigos podem ser que estejam tóxicos também, o grupo que tu tá convivendo, é muito importante saber que é o ambiente que nós criamos o nosso ambiente, né? Tinha uma época que eu tava assim, em ambientes tóxicos, com chefe tóxico, com várias coisas tóxicas, tá? Então, se você realmente tá cansada de viver, né, sem fazer o que você gosta, de estar frustrada todos os dias, cansada, se você quer fazer alguma coisa por você, invista em você. Eu sempre falo isso. O melhor investimento que eu fiz na minha vida foi em mim mesma. Eu investi em mentoria, eu investi em treinamento, eu li livros, eu passo hoje num processo de autodesenvolvimento constante. Obviamente, porque eu trabalho com desenvolvimento humano. Então, eu preciso estar o tempo inteiro, né? E eu gosto de desenvolvimento humano. É algo que eu gosto, tá? Mas é importante que você invista em você. Investir em você é fazer leituras, fazer uma terapia, é fazer uma mentoria, né? A mentoria, o que a mentoria faz com você? Ela faz com que você ganhe autoconfiança em primeiro lugar. Ela faz com que você ganhe autoconfiança em segundo lugar. E ela faz com que tu também não seja tão crítica nesse processo de conseguir fazer o teu desenvolvimento de uma forma mais leve, né? E obviamente que a gente trabalha todo o passo a passo para que você saia da posição que você tá e chegue aonde você quer com mais leveza. Se a Esmê tá aqui, ela sabe. A Esmê passou 5 meses comigo e a Esmê trabalha com mentoria e ela falou pra mim que foi desafiador. Mentoria sempre é desafiador, porque esse é o propósito, né, do nosso trabalho. É ter com que você tenha desafios para que você consiga mover numa direção crescente, tá? Então, se você tá se sentindo nessa situação de mover em círculos,
saiba que existe uma solução. Existe uma solução. Sempre existe uma solução. Qual é a solução? Autodesenvolvimento, autoconhecimento, né? E entender o que é que você precisa fazer exatamente, que é o pulo do gato. É o pulo do gato. Muitas vezes não precisa fazer muito. Precisa trabalhar naquilo ali que está impedindo você de crescer. Muitas vezes é mais sobre eliminar do que colocar mais. Eliminar o quê? Eliminar hábitos que não estão te fazendo bem. Quais são os hábitos que você gostaria de eliminar na sua vida? Que você sabe que não estão te fazendo bem. Quais são os pensamentos que você tem todos os dias que estão te maltratando? Quais são esses pensamentos? Será que você está conseguindo fazer a rotina e viver a vida alinhada, né, com aquilo que você gostaria? Por muitas vezes a gente sabe que a gente tem que fazer, mas a gente não consegue fazer. E aí é o hábito. A gente desenvolveu o hábito. O hábito, ele se torna hábito quando o nosso corpo começa a fazer sem que a gente pense. Isso é um hábito. Então é importante que a gente crie hábitos saudáveis. Hábito de cuidar do teu corpo, de cuidar da tua saúde, para que tu tenha energia. Uma coisa muito importante que eu preciso te dizer, para que tu faça esse processo de carreira, seja no momento que tu tá passando, ou numa transição de carreira, ou abrir um negócio, ou conquistar um novo emprego, você vai precisar de energia. Você vai precisar de energia. E aí tem que entender o que é que tá te tirando energia. Quais são os pensamentos que te tiram a energia? Qual é o teu estado emocional que te tira a energia? Quais são os hábitos que te tiram energia? Tudo isso a gente olha dentro da mentoria. A mentoria é um processo de transformação muito profunda, onde a gente vai trabalhar inteligência emocional, mindset, né, toda a estrutura do teu trabalho, como que tu vai te comunicar de uma forma clara e confiante, né? Tu ganha muitas coisas, muitas ferramentas para lidar com essas questões pessoais, né? De programação neurolinguística, de espiritualidade também. Eu abordo, né, dentro da mentoria essa questão espiritual, né? Porque a espiritualidade, ela é a integração do todo. É o olhar para dentro. É entender que existe uma força maior que nos rege. E que muitas vezes, por mais que tu queira naquele momento, não é aquele momento que vai acontecer. A gente precisa também saber o momento de fazer o esforço e o momento de entrar no flow. O momento de fazer o esforço e o momento de entrar no flow. Na vida, a natureza é assim. É uma onda grande e uma onda pequena. Como que você consegue fazer isso na sua vida? Para que tu não entre num desgaste emocional e fique drenado. Não é mesmo? Eu preciso te dizer que para quem está interessado na mentoria de empreendedorismo humanizado, eu tenho 2 vagas restantes. E as vagas se encerram no dia 7. Então, se você sentir que esse é o teu momento de virar o jogo, que esse é o teu momento de transformar a tua vida, que você quer sim aprender sobre como ter inteligência emocional para que você ganhe autoconfiança, que você quer ter autoconhecimento para você lidar com essas questões do teu dia a dia que impedem você de fazer e viver a vida que realmente você ama e fazer com que você ama, se você quer, né, trabalhar com essa energia mais do alto amor, né, de não ser tão dura contigo mesma, de procurar o perfeccionismo, tudo isso a gente trabalha dentro da mentoria. Que na verdade, né, o meu negócio, para quem não entende muito bem, é desenvolvimento humano, né? Janaína Sofia Desenvolvimento Humano. Então eu trabalho questões de mindset, gerenciamento emocional, estrutura, estratégia, né? Todas essas questões a gente trabalha dentro da mentoria. E para quem quer também mentoria de carreira, aí eu trabalho com a mentoria de carreira com propósito. As vagas não estão abertas ainda, mas se você sentir o chamado e quiser seguir uma carreira corporativa ou tá passando por um processo de transição de carreira, me manda um direct pra gente conversar e eu posso te explicar quando que vão abrir as vagas, né? Eu não abro vagas todo o tempo, né? Então eu tô fazendo aí uma campanha, né, de lives, né? A gente falou dos dilemas das empreendedoras ao longo da semana de abril e hoje é uma live para que eu fale para vocês como é que funciona a mentoria, né? E desses dilemas que impedem você de também chegar no lugar que vocês querem, né? Os 3 inimigos aí que impedem também você ter crescimento profissional, tá bom? E para quem quiser aprofundar,
pode marcar um encontro estratégico comigo. Esse encontro estratégico tá lá no link da minha bio, pode chegar lá agora e clicar, né? Me manda um direct, Jana, eu quero saber mais e eu vou te responder, tá? Eu vou esclarecer todas as tuas dúvidas para saber se esse é o teu momento. Porque pode ser que não seja o teu momento, pode ser que tu não esteja preparada ainda para entrar nesse processo e tá tudo bem. Mas pode ser que seja exatamente o que você está precisando para que você consiga viver a vida que você queira, para você conseguir o emprego que você quer ou abrir o negócio que você queira, né? Não sei qual é o teu momento, daí eu quero saber, tá? Então tu pode a gente saindo dessa live, me manda uma mensagem que eu vou ficar muito feliz de te ajudar, tá bom? Então são só 2 vagas mais que eu tenho, então eu espero, né, que se você tá passando por esse processo, se você quer fazer essa virada, invista em você. Foi isso que eu fiz em mim, né? Eu investi muito em mim com mentorados para saber o que eu sei. E hoje eu estruturei tudo isso num GPS para te ajudar nesse processo com mais facilidade. Tá bom? Eu quero saber se você tem alguma dúvida ou o que ficou mais importante para você dessa live de hoje. Manda aqui para mim. Quem quer fazer algum comentário? O que virou a chave, né? O que foi que virou a chave para vocês? O aprendizado mais importante? Manda aí. Manda aí que é importante eu saber. Se gerou valor pra você, escreve aí pra mim. Gente, ninguém vai falar. Vou desligar, vou jantar. Não jantei ainda. Saí da aula de yoga e não jantei ainda. Ainda tenho uma reunião com a minha equipe do Brasil. Tá? Então manda pra mim no privado. Tá bom? Manda pra mim no privado. Tá? Quero agradecer vocês, então, que estiveram aqui. Um beijo. A live vai ficar gravada. E até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.